O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Nuno Ribeiro. São José Almeida. Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz e esta é mais uma edição do Poder Público que nos apanha já em plena campanha autárquica, como nós previmos, aliás, na semana passada. Esta semana não está connosco a Helena Pereira, por isso lançámos um convite ao Nuno Ribeiro para se juntar ao nosso grupo de vozes femininas e comentar connosco a atualidade. Reconheço que é um convite um pouco interesseiro, porque tem a ver com um evento que marcou esta semana. Na realidade, marcou o final da semana passada, embora já tenha acontecido depois do nosso último Poder Público. Refiro-me, claro, à morte de Jorge Sampaio, Presidente da República, entre 1996 e 2006. O Nuno fez um trabalho enorme que merece aqui ser referido. Nuno, num dos teus textos, um texto muito longo, escreveste que Jorge Sampaio era um compositor de interesses. De onde é que tiraste esta ideia? Sinceramente, acho que foi do longo percurso político que o Jorge Sampaio teve, a começar na crise académica de 1962 e depois que se desenvolveu ao longo de décadas. Porquê compositor de interesses? Porque ele abriu o espaço da oposição a vários setores, para além dos tradicionais que existiam, que eram os republicanos, pouco operantes, e o Partido Comunista Português, abraçou várias tendências políticas da oposição, desde os católicos progressistas, a pessoas com posições não tão radicalizadas do ponto de vista ideológico. Aliás, também a uma característica pessoal que ele tinha e que é incomum na política portuguesa, como aliás ontem foi sublinhado na Assembleia da República, que era um incansável construtor de pontes e de consensos. Há aquela expressão, nenhum português que ele utilizou quando tomou posse como Presidente da República, nenhum português é dispensável. E isto foi levado ao extremo. Eu anoto, por exemplo, a questão de Timor, a maneira como Sampaio, com o seu cérebro, mas também com a sua emoção, conseguiu pôr um país pequeno, depois de uma histórica entrevista à CNN, conseguiu pôr um país pequeno a dar cartas na política internacional, na questão de Timor. Portanto, compositor de interesses. Há uma segunda leitura que se pode fazer. Sampaio era um melómano. E sendo um melómano, o compositor era também compositor da sua própria música. Eu quero apenas dizer que este longo trabalho foi possível porque o público me deu condições para o fazer, e que é um trabalho que eu penso que deve ser uma das vias para afirmar a imprensa escrita, para além da espuma dos dias, ou seja, trabalhos com alguma profundidade, sobretudo quando abordam personagens tão polifacetadas como foi o caso de Jorge Sampaio, precisam de ponderação, de análise, basicamente de tempo. Eu lembro-me sempre uma coisa que me disse aqui há umas semanas um coronel português que esteve no Afeganistão. Nós temos pressa, os talibãs não têm. Nós precisamos, no jornalismo, de ter tempo. E o tempo é aquilo que nos distingue do imediatismo
e que nos leva à ponderação. Sim, aqui era um perfil político e pessoal dele mais refletido, não era exatamente essa reação rápida. Que mostrava também que ele, sendo um compositor de interesses, também era capaz de fazer rupturas quando era preciso, não é? E zangar-se com uns e com outros. São José, quando é que te cruzaste pela primeira vez com Jorge Sampaio e que recordação tens dele? Eu não consigo identificar, não me consigo lembrar do primeiro momento em que me cruzei com ele presencialmente. Eu comecei a ser jornalista, ele era líder do PS, presidente da Câmara de Lisboa. Imagino que tenha sido nessas circunstâncias, e foi nessas circunstâncias, e nesse tempo, mas depois, de facto, onde tive mais acompanhamento profissional da atividade política dele, foi de facto quando ele era Presidente da República. A impressão que eu tenho do Dr. Jorge Sampaio é uma impressão muito positiva. Eu não me quero alongar muito, quem sou eu para estar a comentar quem é o Dr. Jorge Sampaio, mas o que para mim é mais significativo nele é a sólida educação que ele tinha, a sólida formação, não só intelectual, mas ética, formação ética. E ele era de uma solidez, de uma intransigência no plano ético rara em política. Talvez por isso ele conseguisse ter a capacidade e a força e a segurança de, por um lado, inovar politicamente, quer ao ser o primeiro presidente de um partido a candidatar-se a uma Câmara, quer a forma como se candidata sozinho a Presidente da República contra o que era a vontade do então líder do PS, António Guterres. E mesmo a forma como, enquanto Presidente, a forma como ele age em convicção e sozinho contra quase tudo e quase todos, quando primeiro indigita primeiro-ministro o Pedro Santana Lopes e depois quando o demite. Não é? Portanto, ele era um homem com uma enorme, como tu disseste, enorme capacidade de fazer rupturas, com uma convicção e uma solidez centrada em si e no que pensava sobre cada situação, em que era capaz de afrontar tudo e todos, mas que fazia-o com uma elegância, com um saber, com uma superioridade ética que de facto marcou e que cada Presidente da República que nós tivemos teve o seu papel, a sua importância, com certeza, mas o papel de Jorge Sampaio na sociedade portuguesa e na história portuguesa é um papel de uma enorme peculiaridade. Ele acabou por marcar muita gente, como aliás se viu depois no funeral e nas cerimónias que houve antes, porque acabou por ter comentários muito consensuais, nem sempre é possível, apesar de serem mais fáceis quando as pessoas morrem. Marta, o Jorge Sampaio foi justamente o único a vencer Cavaco Silva numa eleição. O Cavaco Silva invencível foi vencido por Jorge Sampaio quando se candidataram ambos à presidência da República. Dirias, olhando para ele, dirias que seria ele a ter um recorde desses? De um lado tens aquele Cavaco que era quase de pedra, do outro lado um homem frágil, e foi esse homem frágil que lhe conseguiu infligir a única derrota. Sim, é um bocado surpreendente de facto, porque eu acho que é por duas circunstâncias. Uma primeira que tem a ver exatamente com uma imagem, a imagem enquanto pessoa. Cavaco Silva transmite uma imagem de uma pessoa muito dura e sólida e invencível, como estavas a dizer, e Jorge Sampaio transmite uma imagem mais delicada, mais suave e, portanto, quando nós transferimos este tipo de características pessoais para o plano político, isto acaba por dar uma leitura que, de facto, torna isso surpreendente.
E, portanto, tem um bocadinho a ver com esse perfil e até também, para além não só da imagem pessoal, também com o que vão dizendo e as ideias que se vão criando sobre essas pessoas. Jorge Sampaio é classificado por vezes como uma pessoa hesitante, como um político que foi hesitante. E, de facto, nós agora olhamos para trás e parece-nos que foram só 4 meses o que aconteceu depois da saída de Durão Barroso até à indigitação quando foi indigitado depois Pedro Santana Lopes e depois à saída de Pedro Santana Lopes do governo e a dissolução do Parlamento. Aquilo foi um período muito curto, mas na altura foi lido como muitas hesitações, porque Jorge Sampaio decidiu uma coisa e depois foi decidir o contrário e, portanto, esta imagem de facto parece fragilizá-lo um bocado. Ao mesmo tempo, Cavaco Silva transmite aquela ideia, e há uma frase muito conhecida de Cavaco Silva que eu vou dizer um bocadinho de cor, que se calhar não é exatamente assim, que eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas, e portanto esta imagem está colada a Cavaco, faz dele assim uma espécie de um político invencível. Para além dessas questões que são mais características pessoais, eu acho que existe também uma questão de circunstâncias em que aquilo aconteceu, em que essa votação aconteceu. Porque Jorge Sampaio vinha num perfil ascendente, tinha sido líder da Câmara de Lisboa, onde tinham acontecido e sido lançados vários projetos relevantes durante a sua governação, como o fim da reconstrução do Chiado depois do incêndio, o lançamento da Expo 98, que são obras de muita dimensão e a Feira da Expo 98 de muita dimensão e que obrigam a mexer muito na cidade, e portanto ele beneficiou de um perfil ascendente. E Cavaco Silva estava ao contrário. Cavaco Silva era um primeiro-ministro desgastado num governo ao fim de 10 anos, que qualquer governo ao fim de 10 anos está desgastado, e que acabava com uma contestação muito grande, como a luta contra o aumento das propinas, o bloqueio na ponte. O próprio Cavaco Silva admitiu que o bloqueio da ponte acabou por virar ali tudo e ter uma consequência grande para o desgaste do governo. E, portanto, eles basicamente é como se nós fizéssemos um gráfico. Cavaco Silva era a linha a descer, Jorge Sampaio era a linha a subir, encontraram-se ali num caminho, mas os dois em rotas diferentes. E Jorge Sampaio beneficiou disso, e isto acaba por ter uma ironia, porque acaba por ser depois Cavaco Silva a suceder a Jorge Sampaio, anos depois, e eu acho que são este conjunto de fatores que fazem com que isso tenha acontecido dessa forma. Acresce que, graças ao facto de ser o tal compositor de interesses, Jorge Sampaio conseguiu fazer a espécie de geringonça na Câmara de Lisboa e conseguiu ter o apoio do PCP, que também ajudou. Como eu dizia inicialmente, esta semana começou na terça-feira a campanha eleitoral autárquica e já temos os líderes todos na estrada, alguns, aliás, já lá andavam há alguns dias. Nuno, esta volta que os líderes fazem sempre pelo país servirá para os indecisos se decidirem? Que papel é que tu achas que cumpre este folclore? Eu tenho a ideia que, mais do que levar à decisão dos indecisos, o objetivo é consolidar o que há. Ou seja, é que não aumente o número de indecisos. A capacidade mobilizadora das lideranças políticas na estrada, em eleições autárquicas, para mim não é decisiva. Será decisiva, sim, para os candidatos, porque têm, digamos, o reconhecimento do líder e da máquina partidária. Em relação aos eleitores, aos munícipes, eu acho que há dois fatores que condicionam e levam ao voto. A obra feita no caso daqueles que já têm mandato e o conhecimento pessoal. A relação pessoal que ao longo do tempo eles estabelecem com os seus municípios. Agora, é evidente que os líderes estão a preparar o day after, a leitura que virá a seguir às eleições de 26 de setembro. Os líderes Isso e não é só. particularmente notante, e não só, os opositores também. Digamos, o pessoal político, vou utilizar uma expressão vaga, mas abrangente. De alguma maneira, eu acho que isso é particularmente notório em Rui Rio, que ontem admitiu
que eu estou aqui no interior a falar com esta gente, porque ele sabe que nos grandes centros, tirando Coimbra, as opções de vitória dos seus candidatos não existem, ou são muito, muito difíceis. É notório também em Costa, porque Costa, como primeiro-ministro, tem todo o apor da governação, que obviamente está a jogar nestas eleições. Jerónimo está a consolidar, obviamente, eleitorado e a tentar recuperar algum que perdeu nas últimas autárquicas. E depois, para mim, há um caso que é tão peculiar como estranho, que é o Francisco Rodrigues dos Santos, que basicamente eu não percebi ainda qual é a direção da sua campanha, qual é o seu objetivo. Tenho grandes dúvidas que, tirando as coligações em que ele vai com o PSD, e que pode beneficiar, obviamente, desse poder de tração do PSD, tenho dúvida que até em alguns bastiões tradicionais do CDS, autárquicos, nomeadamente Ponte Lima, em que a divisão do povo centrista é tripartida, ou seja, há 3 listas. Portanto, dos outros, digamos, com representação parlamentar, de outros partidos com representação parlamentar, o Bloco não tem história autárquica e acho que não vai continuar a ter. Não é, de facto, a componente, não é, digamos, o seu core business, como dizem os economistas, a política autárquica, até porque é um partido mais urbano do que propriamente de conquista de pequenos bastiões pelo país. E em relação ao Chega, vamos ver se Ventura chega para tudo. Ainda agora estava a ver uma notícia em que ele dizia que o PSD vai ter de se aliar ao Chega em muitas câmaras para ter maioria. Mas esse é o sonho dele, até para formar governo. Ele até pôs condições ao PSD para formar governo nas legislativas quando elas acontecerem. É evidente que é uma operação de desgaste que ele faz continuadamente ao PSD. Vamos ver. Mas eu tenho a impressão que a expressão eleitoral do Chega nas autárquicas não vai ser muito grande. Isso sim, isto é importante. Ele está a aproveitar as autárquicas para ir implantando o partido, que é uma coisa que não nos podemos esquecer, que é um partido recente, quase unipessoal, e que ele está a tentar implantar pelo território, não é? Sim, tudo isto conta. Durante esta primeira semana, o PRR acabou por ser um tema central em algumas discussões e António Costa tem sido acusado de usar a bazuca para beneficiar os autarcas socialistas. O tema irrita-o solenemente, já se percebeu pelas reações dele, mas ainda ontem Paulo Rangel fez uma queixa à Comissão Europeia relacionada com este assunto. Achas que o PRR vai servir mais para atrapalhar ou para ajudar à campanha, São José? Eu não sei se vai atrapalhar propriamente. Eu creio que o facto do primeiro-ministro estar em funções e ser um primeiro-ministro em funções, o líder do PS, e o país viver a nível nacional, de facto, este momento de arranque do PRR, torna obrigatório que este plano estratégico acabe por estar presente na campanha, até porque muito do que dele vai ser realizado será também com as autarquias, uma vez que as autarquias têm responsabilidade por mais de 50% do investimento a nível nacional, do investimento de Estado a nível nacional. Mas, por outro lado, eu considero que é legítimo que o primeiro-ministro o faça, quer dizer,
Ou seja, ou pelo menos não é ilegítimo que ele fale como primeiro-ministro que é, não pode também ignorar a sua condição de primeiro-ministro. De facto, o PRR é uma questão nacional. Agora, a fronteira para mim é no que tem sido, e também acho normal que a oposição o critique, como fez Rui Rio, como fez Jerónimo de Sousa, fez Paulo Rangel também. Portanto, isso é tudo legítimo no debate político no momento das eleições. Agora, o que eu não acho legítimo é situações como a que aconteceu, por exemplo, no debate do Porto, no debate eleitoral que deu na RTP dos candidatos à Câmara do Porto, a forma como o candidato do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, usou a existência do PRR para criticar a anterior gestão de Rui Moreira, que vigorou durante 4 anos em que não havia PRR. Portanto, isso é que eu acho um completo abuso, que é misturar alhos com bugalhos e é usar a cenoura, como disse o Jerónimo de Sousa, do investimento público futuro possibilitado pelo PRR e por outros meios e outros programas para tentar comprar votos. Isso não acho legítimo e penso que candidatos que vão por esse caminho que vão prejudicar-se em termos eleitorais. Outro tema que animou o final desta semana e que vagamente pode estar ou não relacionado com autárquicas tem a ver com o diploma do PSD para deslocalizar o Tribunal Constitucional, entre outros, de Lisboa para Coimbra. O PS acabou a acusar o PSD de querer tirar daí benefícios eleitorais, apesar da proposta ser uma proposta com 2 anos ou 1 ano e tal. Marta, achas mesmo que o tema podia ter influência nas autárquicas, em Coimbra, obviamente, neste caso, onde a disputa entre PS e PSD parece-me estar acesa? Acho que já teve, na verdade, porque ontem, ao mesmo tempo que soube que o PS ia abster-se na votação, o candidato do PS por Coimbra, o Manuel Machado, fez questão de frisar que era a favor da deslocalização do Tribunal Constitucional para Coimbra. E, portanto, nota-se que houve aqui uma necessidade do candidato que representa o PS defender o ponto de vista mais da cidade e afastar-se um pouco, não para a ponta oposta da posição sobre o assunto, porque isso seria difícil. Sentiu esta necessidade de clarificar a sua posição e lembrar que sempre defendeu o Tribunal Constitucional a deslocalização para Coimbra, que já tinha sido falada há cerca de 1 ano atrás. Ao mesmo tempo, o que é que isto acabou por resultar no seguinte: para um eleitor de Coimbra, hoje em dia ele olhará para o PS de um lado e a coligação liderada pelo PSD do outro e vê que os dois defendem a mesma proposta. Portanto, a posição que o PS ao nível nacional adotou e a posição que Manuel Machado adotou permitiram não fazer diferença para o eleitor de Coimbra, que não olhará para esta questão como uma questão que os divide, que divide as partes em Coimbra. Portanto, isto afetou a campanha eleitoral, mas acabou por não ter um efeito prático em Coimbra. Em Coimbra, sim, exatamente. É o que me parece. Ainda no capítulo autárquico, nós divulgámos esta semana 2 sondagens. Em Almada, o PS surge ligeiramente à frente da CDU, mas dentro da margem de erro, portanto não é uma vitória folgada. Nuno, esta semana noticiámos também justamente um estudo que dizia que os presidentes em funções têm 15 pontos de vantagem quando se recandidatam. Assim sendo, Inês Medeiros pode ser uma exceção. Achas que 2017 pode ter sido um erro de percurso dos eleitores da Almada? Bem, em relação a essa sondagem, digamos, a tradução em prática daquilo que eu há pouco disse em relação aos autarcas em funções, que têm obra feita, que têm rede de conhecimento e que, portanto, têm um capital à partida mais favorável. Em relação à questão da Almada, há uma coisa que convém não esquecer. Até que ponto
é que na Almada, ao longo dos anos, não tem havido, de forma lenta, mas inexorável, uma mudança do eleitorado, digamos, sociológica do eleitorado. Terá sido isso, eventualmente, com maior levou erosão da CDU e reforço do eleitorado do PS, seria isso? Não necessariamente. Eu acho é que pode ter havido uma mudança sociológica do tipo de eleitores que se notou em 2017, por uma diferença mínima de votos, 413. Sim. Eu acho que o PCP se apercebeu disso. Não é por acaso que desloca de Setúbal para Almada a sua candidata e atual presidente da Câmara de Setúbal. Mas dá-me a ideia que vai ser bastante difícil a recuperação da Almada para o PCP, precisamente pela possível alteração sociológica do eleitorado, que aliás aconteceu noutros municípios da margem sul, digamos, do aquilo que se chamava de antes o cinturão vermelho, como também porque essa mesma sondagem põe em causa a reeleição de Joana Mortágua como vereadora. Ou seja, Sim. Admite que o Bloco, como há pouco também já tinha referido, continua a não ter uma implantação autárquica. Seja como for, o facto de haver esta disputa e desta diferença que está na margem de erro da sondagem revela à partida uma grande, ou pelo menos poderá indiciar à partida, uma grande mobilização do eleitorado. E isso é importante numas eleições autárquicas, não é? Sim, claro. Sr. José, e se a CDU reconquistasse a Almada, isso podia ter alguma influência nas negociações do orçamento? Poderia ter uma influência simbólica, daria um ânimo ao PCP. A perda da Almada foi, ou seja, o PCP já disputa com o PS várias eleições em que umas vezes, por exemplo, ao caso de Évora, umas vezes ganha o PS, outras vezes ganha o PCP, pronto, e de concelhos que eram os chamados bastiões vermelhos e os de grande implantação comunista. Mas penso que pelo facto de Almada ter sido sempre comunista até 2017 e a vitória ter sido bastante escassa, não é? Ter sido por muito poucos votos que o PS conquista, o PCP coloca muitas fichas, faz uma grande aposta naquele conselho. Joga uma arma, que é uma antiga presidente da Câmara, que sai de Setúbal em limitação de mandatos, e joga essa arma. Eu não sei, por muita capacidade política que a candidata tenha, eu não sei se ganhar Almada outra vez, conquistar Almada. Eu acho que houve de facto uma mudança sociológica com o crescendo, com o aumento das rendas em Lisboa nos últimos anos. Há muita gente de classe média que saiu de Lisboa e eu penso que isso é uma das questões que levou a essa alteração sociológica do eleitorado de Almada. Essa tendência penso que permanece, ou pelo menos não terá sido invertida, e creio que dificilmente, vai ser muito difícil o PCP reconquistar a Almada, embora não seja fácil para o PS manter e reeleger Inês de Medeiros. Portanto, vai ser uma grande disputa eleitoral, e está a ser. Agora, no plano simbólico, isso poderá ter influência, se ganhar. No aspecto prático da negociação do orçamento, eu creio que quer o Primeiro-Ministro, quer o Secretário-Geral do PCP, são pessoas muito pragmáticas em negociação orçamental. E o PCP, em termos de orçamento de Estado, tem um grande cuidado em negociar
dossiês e temas que de facto respondam ao que é o seu eleitorado. Alguma função pública, pessoas reformadas, e portanto, com ou sem reconquistando ou não reconquistando a Almada, o PCP vai manter o seu pragmatismo negocial e penso que o orçamento acabará aprovado, não como entrará na Assembleia, como é óbvio, nunca é. Nunca é. Pelo menos em governos de minoria, ainda menos será, mas creio que não terá uma grande influência. Muito bem. Seja como for, só temos mesmo negociações de orçamento, já se percebeu, a seguir às autárquicas. Sobre a Amadora, também tivemos um estudo de opinião. A candidata do PSD, Susana Garcia, aparece na sondagem muito atrás da atual presidente do PS. Apesar disso, neste momento teria mais 4 pontos do que o PSD teve em 2017. Marta, valerá a pena o PSD radicalizar-se por 4 pontos? Digo radicalizar-se porque o discurso dela, apesar de tudo, tem pontos em que é bastante mais radical do que o do PSD. Sim, a mim parece-me que não. Parece-me que quando um partido faz uma escolha deste género ou semelhante, no sentido de ser uma pessoa de fora da sua área central, digamos assim, mas que só vale a pena explorar esse trunfo, na verdade, usar esse trunfo se for para ganhar. E o que esta sondagem mostrou é que, na verdade, não é para ganhar e, na verdade, o que eu acho é que confunde. Porque o PSD não tem tido resultados favoráveis nas sondagens e este tipo de representantes que o PSD escolhe para as câmaras, e que este caso é o mais emblemático nestas eleições, faz com que introduza ruído na mensagem que o partido pode querer passar para o seu eleitorado mais tradicional. E o ruído não é bom porque não é clarificador da mensagem e, portanto, faz com que o Rui Rio esteja constantemente sujeito a afrontas e perguntas e desafios, por exemplo, do líder do Chega, que tem algumas posições parecidas com a Susana Garcia, nomeadamente sobre a castração química a pedófilos que voltam a reincidir, e portanto faz com que ele se exponha mais a uma questão que o fragiliza, que é a questão de ter sempre o líder do Chega a ir lá moê-lo um bocadinho e pô-lo em questão. E, portanto, eu acho que, de facto, o que esta sondagem mostra é que não foi uma aposta ganhadora se esta sondagem se refletir depois nos resultados, porque não clarifica a mensagem, não engrossa o eleitorado tradicional do PSD e não está a ter os resultados que era poder ir às margens buscar outro eleitorado que não votaria poderia não votar PSD, que se poderia aqui identificar, mas que não está a resultar. Muito bem. Finalmente, para acabarmos em beleza, temos o nosso momento público e notório. Para quem ainda não sabe, é um momento em que escolhemos uma fotografia, uma frase, um número, um caso que tenha marcado a semana, do nosso ponto de vista. Escolheram o vosso. Eu escolhi uma frase do vice-almirante, que ele disse ontem de visita a uma escola onde estudou, e ele disse: "Nós já ganhamos a este vírus." É uma frase positiva que eu quero aqui reforçar e também espero em breve, já agora, já que ganhámos esta batalha, como ele sempre disse, já agora espero vê-lo um dia destes sem camuflado. Nuno. Eu escolhi uma expressão de António Costa no comício de Aveiro: "Macacos me mordam." Foi uma interjeição referindo-se precisamente ao PRR e às verbas que aí vêm. Pois, ele foi muito Não é atacado comum. com isso esta semana. Não é comum. Isto é mais próprio de banda desenhada do que propriamente um discurso político. É verdade, é verdade. São José, e tu? Escolheste? Eu fui também para a pandemia e escolhi uma frase da doutora Graça Freitas em entrevista ao Público na segunda-feira, creio, em que ela diz: "Vamos libertar os portugueses da carga dos boletins diários da Covid." É também uma frase positiva que reflete, de facto, o sucesso da vacinação e o estarmos prestes, que
tudo indica, será na próxima semana, de atingirmos 85% da população integralmente vacinada e a criação da tal possível imunidade de grupo. E eu acho que pode ser uma atitude sensata, porque eu penso que esta coisa de divulgação diária do número de mortes e de casos já está um pouco desgastada, esta forma de comunicação. Eu penso que as pessoas já não ligam, quer dizer, eu ligo, vejo todos os dias e ainda me impressiona haver mortes, pronto, é evidente. Mas também há outras doenças em que também há mortes, não é? E, portanto, eu penso que é uma frase que reflete o sucesso do momento e que reflete uma medida que pode ser sensata nesta fase. Marta, o teu número? Eu escolhi um número, que é um dos números que nós temos no texto, que fez manchete dos 80% dos atuais presidentes de Câmara são recandidatos. O texto tinha vários indicadores importantes sobre o ciclo autárquico, que se abre e que se fecha, e um deles era o 142, que é o número de presidentes de Câmara que, sendo neste momento candidatos, se ganharem, entram no último mandato. E isto é muito significativo, porque isto significa que as eleições de 2025 serão umas eleições muito transformadoras, porque muitos autarcas chegarão ao seu limite de mandato e, portanto, não se podem, pelo menos, candidatar ao município onde estão, porque a lei permite que eles... Não é? É verdade, são 56%. E é um número que mostra que o próximo ciclo autárquico e as eleições de 2025 serão muito transformadoras. E foi por isso que eu escolhi, porque parece-me bastante significativo. Então, números, frases, aqui tivemos o nosso público notório da semana. Nós voltamos para a semana com um podcast diário sobre autárquicas. Cá estaremos. Até breve. Esperamos por si. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.